Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lorraine Maceno, estou aqui com o meu co-host William Vitor. Tudo bem, William? Oi, tudo bem, Lorraine? Hoje temos a honra de receber o André Marsiglia. O André é advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, formado em Direito e Letras pela USP, mestre e doutorando pela PUC São Paulo, além de ser fundador da Speech and Press e foi consultor jurídico da Repórteres Sem Fronteiras. Escreve sobre liberdade de expressão e judiciário semanalmente em colunas para o Poder 360 e a revista Exame. E também está lançando o livro Censura por Toda Parte. Tudo bem, André? Tudo bom, Lorraine, William, todos que nos ouvem, é um prazer estar aqui com vocês. E aos ferrenhos que estão nos ouvindo neste momento, eu peço que se inscrevam no canal, ativem e compartilhem o nosso conteúdo. André, para a gente começar a falar sobre esse tema tão pujante hoje em dia, eu queria que você explicasse um pouco o que te levou a advogar com a questão da censura, da liberdade de expressão ou com o setor jornalístico no geral. Pois é, na verdade, eu sempre gostei desses temas mais filosóficos, essa advocacia de tributária, por exemplo, eu jamais conseguiria fazer. Eu acho um porre, na verdade, eu acho advogado uma chatice, eu evito ao máximo. Aqui entre nós, que todos nos ouçam, mas essa coisa muito jurídica, isso para mim é um porre. Então, essa parte mais filosófica do direito sempre me encantou, até mesmo porque eu fiz letras também, além de direito, então eu dialogava muito com essa parte. E o meu pai sempre foi um advogado ligado a essa área, porque ele chegou a ser vice-presidente jurídico do Grupo Abril nos anos 90, onde o Grupo Abril era o que o Google é hoje. Tudo passava por lá, revistas, toda a mídia e tal. Inclusive participando de capas ou da assessoria jurídica, capas importantes como a Pedro Collor Conta Tudo, da revista Veja e etc. Então, esse tema sempre me encantou, sempre vi isso passar lá pela minha casa, enquanto morava com eles, e quando fui trabalhar no direito, falei, não, é essa área que eu vou abordar. Até porque censura no Brasil é um tema que não vai me faltar trabalho, com certeza. Desde muito tempo, na verdade, hoje acho que a gente dá um ênfase diferente para essa questão da censura, mas no Brasil, desde sempre, tem esse tema, ele é presente, principalmente junto à imprensa, né? Quando o teu pai trabalhava na Abril, você sabe se eles tinham também esse problema de censura que a gente tem hoje? Hoje está muito mais forte? É uma boa abordagem essa sua, Lorraine, porque muita gente fala assim, não tem censura no Brasil. Eu vi muita gente, até hoje, fala isso, jornalistas até falam, porque eles têm aquela memória clássica da censura durante o regime militar. Não, censura é um soldado aparecer com um cacetete, entrar na redação e bater nos jornalistas. Isso é um tipo de censura, mas isso não é a única censura. A gente tem a censura que vem, eu até abordo isso nos meus textos muito, a censura ela vem do executivo, mas também vem do judiciário, e sobretudo do judiciário, e sobretudo hoje em dia, e também vem da sociedade civil, por conta de cancelamento, denuncismos, etc. Então, a censura é um tema, é um conceito que pode partir de qualquer um que possui poder, um poder concentrado. Então, sem dúvida alguma, não dá para a gente localizar apenas em uma época como a de hoje. Não, tem censura do judiciário, então nunca teve outra censura. Ou tem censura do executivo, então nunca teve outra censura. E naquela época, sim, as revistas passavam por censura, mas tem uma diferença que é capital. A censura acontecia primordialmente na primeira instância. Às vezes em localidades muito extremas, onde tinha um juiz só no lugar, tinha alguma relação entre política ou social ali entre os juízes e as autoridades, as outras autoridades políticas. Então isso a gente tinha sempre a certeza de que se reverteria na segunda ou no máximo quando o assunto chegasse no STF. Hoje não, hoje é o contrário. A gente tem receio da censura do STF. O STF, o judiciário nos últimos tempos, eu percebo isso, eu sou advogada também, mas também não gosto de advogado. A gente percebe que eles têm atravessado essas eu
eu gosto de advogado, eu não gosto de advogado. Exatamente isso. A gente sempre fala que advogado e médico é uma raça chata. Chato, muito chato. Então, assim, a gente percebe que hoje, diferente de antigamente, então, o STF ele tem pulado etapas, né? Hoje essa censura ela tem vindo de cima para baixo. Vem de cima para baixo. Eu localizo isso, Lorraine, a partir de 2019, justamente com o advento dos inquéritos das fake news. Então, a gente tem ali em abril de 2019, o STF, por conta de uma entrevista que foi dada por um procurador ao jornal, ao site O Antagonista, e logo em seguida veio a capa, então ali abriu-se o inquérito para apurar isso, e logo em seguida veio a capa, o amigo do amigo de meu pai, que fazia referência ao então advogado-geral da União, Dias Toffoli, que depois virou ministro. E essa capa, quando saiu, foi censurada pelo STF, e ali iniciou-se, de cima para baixo, tudo que é medida censória dentro do Estado brasileiro. Então, muita gente até fala, não, em 2022, com as eleições, é que a censura começou no Brasil. Não, foi em 2019, em abril de 2019, com o início do inquérito 4781, que era o inquérito chamado depois das fake news. Porque também tem isso. A gente fala, inquérito das fake news parece que é um só. Hoje são 9 inquéritos. Inicialmente com 4781 e hoje depois. Enfim, eles se desdobraram, tiveram filhos, casaram-se. Né? Hoje é uma família robusta de inquéritos. Você poderia explicar para o pessoal que está nos ouvindo hoje o que consiste, o que é o inquérito? O pessoal, às vezes, eles não sabem o que significa a palavra inquérito e o inquérito das fake news, o que ele seria? Pois é, o inquérito das fake news, ele nasce de uma percepção, isso até no meu livro que você menciona, o Censura por Toda Parte, eu conto o trajeto de como esse inquérito foi idealizado, né? E a gente precisa entender que em 2018 nós tivemos as redes sociais como protagonistas das eleições. Pense que o Alckmin, que tinha todo o tempo de TV, o Alckmin, quando ele ainda era oposição à esquerda, né? Precisamos fazer essa recuperação histórica, essa reparação, esse é um bom termo, talvez o termo de essa reparação histórica ao Alckmin, ele ainda não era de esquerda, e ele tinha todo o tempo da TV por conta da sua aliança. Ele teve 4,8% ou 4,7% de votos, um percentual pífio, né? As redes sociais elegeram, na época, candidatos e mais candidatos. E isso acendeu um sinal de alerta ali nos políticos, na classe política, e, claro, também no Supremo Tribunal, que não deixa de ser também uma classe jurídica política. Logo em 19 começaram esses, digamos assim, essa sensação de desconforto do STF, porque também a Lava Jato vinha chegando próxima do judiciário, e esse contexto todo de redes sociais e Lava Jato próxima, essa é uma leitura minha, né? Ninguém botou isso na parede e disse que foi isso, essa é uma interpretação minha, mas esse contexto é que tornou urgente um inquérito em que o STF tivesse o controle de tudo. E assim, então, nasce, do ponto de vista histórico, os inquéritos das fake news. Agora, do ponto de vista prático, jurídico, o que aconteceu foi que eles pegaram um regulamento interno do STF, no artigo 46 ou 43, se não me engano, do regimento interno, que diz o seguinte: quando acontece um crime dentro da corte, a própria corte é que vai cuidar de investigar esse crime. Isso eu entendo. Enfim, se alguém vai lá e rouba uma cadeira do STF, é natural que eles próprios apurem o que aconteceu lá dentro. Só que a interpretação deles foi assim: quando alguém nas redes sociais agride, ou discursa contra, ou critica um ministro ou uma instituição, isso significa que se eu ministro, estou dentro da corte e leio isso no meu celular, o crime aconteceu dentro do STF. Então aconteceu dentro do STF porque eu estou lendo dentro do STF. E aí tudo que acontecia no Brasil, e até hoje está assim, eles liam no celular, então acontecia dentro do STF. Então eles podiam, pelo regimento interno, entender que eles próprios deviam investigar aquilo. É um negócio risível, mas foi assim que foi feito. E vai recorrer a quem, né?
Pois é, aliás, esse livro, Censura por Toda Parte, ele é meio um diário de bordo. Eu conto o dia a dia dessa advocacia, dia 1, dia 2, e uma das minhas angústias imensas era essa pergunta. E ainda até hoje as pessoas sabem que você não tinha ou não tem a quem recorrer. Mas na época eu ainda acreditava que seria possível. Tinha uma ingenuidade minha de crer que a justiça ia ser cumprida. Eu me lembro, por exemplo, tem uma súmula do STF, que é a súmula 14, veja só, uma súmula vinculante do próprio STF. Isso significa que as cortes todas embaixo do STF são obrigadas a cumprir. Imagina, então, o STF que a fez. Bom, a gente tinha essa súmula que obrigava os tribunais e as delegacias, enfim, todo mundo, a fornecer cópias dos autos dos inquéritos aos advogados das partes. Eu falei, bom, claro que eu vou ter acesso aos inquéritos. Se o STF fez a súmula, lê do engano. Óbvio que eu não tive. Tinha acesso a parte do material, às vezes vinha coisa dos outros para mim, vinha errado, eu descobria que tinha gente sendo investigado que nem sabia. Foi desse jeito. Então, óbvio que uma das questões prementes, que foram muito angustiantes, é essa. A quem recorrer? Porque você não podia, habeas corpus, não, inclusive esse é o entendimento que começou ali também, habeas corpus eles entendiam que não cabia de decisão monocrática de ministro. Então não tinha o que fazer, você tinha que ficar esperando o ministro um dia ter a boa vontade de jogar aquilo para um julgamento colegiado ou ficar na mão do ministro relator, que na época já era o ministro Moraes. E você acha que essas medidas do judiciário, em algum momento, nesse período, desde 2019 que você tem atuado com isso, em algum momento elas se mostraram justificáveis? Não se mostraram justificáveis. Acho que em momento nenhum, porque ainda, veja, o entendimento da STF sobre essa questão de liberdade de expressão, desde 2019, eu acho que é errado de cima a baixo, de lado a lado. Por quê? Porque eles partem do princípio de que a democracia está em risco, e se a democracia está em risco, a gente pode passar por cima de tudo quanto é regra. Né? E que os discursos são potencialmente um problema para a democracia, então a gente não basta excluir o discurso, eu tenho que excluir as pessoas que fizeram o discurso, e tem que excluir para sempre. Então a gente começa a ter um banimento de perfis, exclusão, suspensão de pessoas, sequestro de bens, pessoas que deixam de ter acesso às suas contas, jornalistas que deixam de ter acesso às suas contas, aos seus investimentos sequestrados pelos tribunais. As pessoas param de poder agir, de poder não só se manifestar, como até de poder existir. Tem gente que foi embora para o país, tem gente que está hoje fora. Eu acho que talvez o termo seja exilado. A gente pode usar, creio que esse termo, sem muito receio. Então, esse contexto é um contexto que não se justifica. Ainda que haja discursos que possam ali ser questionáveis, a forma de lidar com o discurso sempre foi errada. E do ponto de vista jurídico também, não apenas do ponto de vista conceitual do discurso, mas jurídico também. Por quê? Porque o STF não tinha competência para lidar com aquelas pessoas ou com aquele discurso, era uma competência inventada, tirada da cartola por esse artigo do regimento interno, e tudo isso foi sendo naturalizado. O que me espanta hoje, Lohane e William, e quem nos ouve, o que me espanta, eu acho que isso é importante a gente deixar essa mensagem até para os jovens, porque o meu receio é o seguinte: hoje quem tem, sei lá, 20 anos, tinha 15 na época. Então, nem lembra como isso aconteceu. E a gente vai naturalizando. É meio natural hoje, então, talvez para um jovem de 20 anos, achar que o STF tome conta de tudo, que tudo parta do STF, que não exista muita regra de competência, que ninguém se preocupe muito em dizer qual é o tribunal adequado, qual é o juiz que deve julgar, que, enfim, o STF tome conta da opinião pública, da opinião do discurso político, e tudo bem. Isso me espanta, isso vai se naturalizando. A gente vai deixando de ter sensibilidade. Um perigo imenso sempre para a censura é esse. Quando a gente se torna insensível à censura, aí a coisa ficou ruim. E quando a gente também normaliza ela, né? Normaliza. Eu vejo hoje pessoas me dizerem assim: mas um pouquinho de censura é bom para dar uma higienizada no debate público. Um pouquinho de... Eu sempre digo, um pouquinho de veneno é bom para alguma coisa?
um pouquinho de veneno não é bom para nada, né? Então não tem como você pensar que censura possa ser um organizador do debate. Existe essa ideia. É muito louco isso. Muito louco, mas existe. Também, olha só, uma vez eu estava fui falar com uma juíza e eu falei, excelência, pô, isso aqui é censura, desculpa, não tem como chamar de outro jeito, a senhora me perdoe. Ela virou e falou assim, doutor, mas um pouquinho às vezes também é bom, olha o seu cliente, era um cliente muito ácido, olha o seu cliente também, então um pouquinho de censura para ela valia a pena, já que o meu cliente não era flor que se cheire. Pô, pelo amor de Deus, a gente está nesse lugar, no lugar de acreditar que como o discurso, como a expressão livre é um imenso risco, as pessoas passaram a achar que se expressar é um risco. Então, como expressar-se é um risco, censura é um organizador desse risco. Isso é um perigo gigantesco na mão de um político esperto, por exemplo, ou de um judiciário sedento de poder. E o judiciário ele atua com base num conceito muito amplo, né, para justificar tudo que eles vêm fazendo. A gente está agindo para manter a democracia, mas a democracia de quem? Né? E aí as pessoas elas vêm... isso vai ficando tão enraizado mesmo no subconsciente da população, que não vamos manter a democracia, legal, mas aí que chega alguma pessoa um pouco mais ríspida assim para falar, não, esse cara ele não é muito democrático, não é? Isso é bem, as pessoas estão trazendo muito isso para dentro do subconsciente mesmo, né? Nenhum censor vai dizer, estou cometendo censura. O censor sempre vai cometer censura em nome de um grande valor, né? Então, sempre desconfia, aliás, não só de juízes, mas de políticos que estejam, eu estou fazendo isso aqui em nome de um grande valor. Sempre tem fique com a orelha em pé. Então, não, estou fazendo isso em nome da democracia. Bom, mas em nome da democracia você está acabando com a liberdade de expressão? Então, não é em nome da democracia, porque não existe democracia sem liberdade de expressão. Então, assim, a gente precisa desconfiar de que esses discursos não param de pé. Até porque, o que estava sendo feito em nome da democracia? Não, em nome da democracia, a gente precisa trocar o governo. Aí trocou o governo, aí a democracia ficou, segundo nos contaram, inabalada. Muito bem, só que eles continuam agindo em nome da democracia porque ela está em risco. Agora eu não sei, então qual é o risco agora? O risco é de voltar ao governo anterior. Bom, então não tem jeito. Então a gente fica eternamente, isso tem que ser muito ingênuo para acreditar que é de fato em nome desse valor e não da manutenção de um poder muito grande na mão das autoridades, inclusive, sobretudo, do judiciário, que isso está sendo feito. Exatamente, acho que com essa desculpa de proteger a democracia, eles acabam diminuindo a democracia de fato, né? Porque a democracia você tem a liberdade de se expressar, você tem a liberdade de ter aquela alternância de poder, então o medo deles é que o outro poder volte, que o outro governo volte ao poder, o outro lado volte ao poder. E com essa desculpa que eles têm usado de proteger o bem comum, de proteger a democracia, eles acabam se tornando uma espécie de ditadura, né? Uma espécie de ditadura mesmo, até mesmo do judiciário em si. A gente não existe democracia sem liberdade de expressão. Você pode dizer que você é uma democracia. Aqui, por exemplo, na América Latina, nós temos diversas autodeclaradas democracias, né? Agora, elas são democracias de fato? Não são. E uma das razões é não haver liberdade de expressão. Eu estava vendo até, é curioso, essas pessoas às vezes são falta tanto tutano, neurônio em algumas pessoas em relação a esse tema, que a gente fica até meio receoso de, enfim, sei lá, tentar explicar, porque a pessoa sabe que a pessoa não vai entender mesmo. Mas eu estava vendo um vídeo até de alguém dizendo assim, que absurdo, aqui na Venezuela, por exemplo, não existe nenhum tipo de autoritarismo ou de ditadura. Olha só, eu sou turista, estou aqui filmando e tem gente ali na praça dançando, tem o outro ali vendendo suas coisas, não está acontecendo nada demais. Sim, mas e quantas outras pessoas não estão na praça e estão sei lá onde, estão presas, ou oponentes políticos estão exilados, ou estão sendo achacados
pelo governo. Quer dizer, uma ditadura não se caracteriza pelas pessoas que você olha na rua e estão livres, e sim pelas outras, pelas que não estão nas ruas, pelas que estão nas prisões. Quer dizer, é de uma ingenuidade esse raciocínio de acreditar que uma ditadura é um lugar onde todo mundo está preso. Ninguém está todo mundo preso e só o governo é que está na rua com seus militares. Isso é uma tolice gigantesca. Uma ditadura, ela se caracteriza, o conceito de ditadura, ele é basicamente a impossibilidade de que as instituições tenham autonomia. É isso. Se uma instituição não tem autonomia para fiscalizar a outra, se uma instituição impera sobre as demais, você tem uma ditadura. Se essa ditadura, se isso é feito pelo executivo, a ditadura é do executivo. Se isso é feito pelo judiciário, é do judiciário. Se é feito pelos dois, em parceria, pior ainda. Mas é assim, as ditaduras elas se formam pela ausência de autonomia das instituições, dos poderes de fiscalizarem uns aos outros. E ninguém anuncia, ninguém põe na bandeira, somos uma ditadura, ninguém coloca num cartaz na rua ou na praça, olha, agora todo mundo, atenção, somos uma ditadura. Do mesmo jeito que nenhum juiz diz, agora eu vou cometer uma censura, gente, preparem-se. Ninguém diz, agora vamos ter uma ditadura. Então é preciso que, uma pessoa outro dia também falou para mim assim, se houvesse um governo, um autoritarismo no Brasil, você não podia estar dando a sua opinião. Eu falei, pois é, mas também um autoritarismo não se caracteriza pela possibilidade de eu dar uma opinião, e sim, o problema é a opinião que eu não dou. O problema não é a opinião que eu dei, o problema é o que eu não fiz, é a opinião que eu tenho receio, é aquela opinião que eu dou, mas tenho medo, a opinião que eu dou, mas cometo autocensura comigo mesmo. Eu, por exemplo, Lohane, William, não, é absolutamente comum, recebo muito jornalistas me procuram para entrevistas e etc., sobre liberdade de expressão, isso acontece muito, e é muito comum que depois que eu fale com eles, eu tenho um jeito incisivo de falar, eu coloco eu gosto de usar com precisão as palavras, porque a gente tem que ser, as coisas têm que ser ditas, precisam ser ditas e com alguma coragem, de fato, mas os jornalistas, eles me dizem, olha, doutor, parabéns pela coragem. Olha o país em que a gente está. Um jornalista, ele acha coragem no advogado, dele dizer a opinião dele sobre questões jurídicas. Então, se a gente acha isso normal, ok. Então, vai lá e faça yoga na rua e acha que por isso está tudo bem. Mas não está. O problema são as pessoas que não estão fazendo yoga ou que querem fazer outras coisas não podem. Então, é necessário que a gente enxergue a censura com sensibilidade. Censura não acontece apenas quando o regime inteiro está fechado e as fronteiras estão fechadas e é uma ditadura absolutamente oficial. Não. Censura, ela acontece até mesmo dentro de democracias fracas, de democracias totalitárias, de democracias autodeclaradas que não são, e etc, 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 como é o caso do Brasil. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. O pessoal fala sobre ditadura, só que aí a ideia deles é mais como se fosse uma ditadura do executivo, né? E no Brasil a gente, pelo menos ainda, por enquanto, a gente tem uma alternância de poder do executivo. Mas aí o que se falar sobre o judiciário, onde a gente não tem alternância de poder do judiciário, né? Eles não foram eleitos, né? Eles estão cumprindo mandatos lá vitalícios, né? Até tem alternância, né? Mas a cada 50 anos a gente não vai estar aqui quando houver, eu com certeza, vocês talvez, quando houver essa alternância. O que mostra o perigo, sobretudo, de quando a censura parte do judiciário. E é necessário, e até volto aqui a mencionar, eu no livro, eu faço questão de mostrar exemplos práticos de censuras de todos os tipos, do executivo, inclusive, enfim, eu faço um percurso disso para que as pessoas não caiam nessa armadilha de achar que censura só vem do executivo e
Pior, as pessoas acreditam que censura é um negócio bacaninha, é um negócio romântico, porque o Chico Buarque lá tinha que fazer driblar censura, então vinha um X e aí ele te trocava a letra, e é um troço que ficou meio quase romantizado, né? Olha só, essa música aqui, como deve ter sido complicado eu trocar a letra e botar outra palavra no lugar, e às vezes até os próprios músicos, artistas romantizam, porque a gente romantiza o nosso passado sempre, né? A gente sempre olha para trás e acha que foi um tempo bom, não porque o passado era bom, sim porque a gente era melhor, né? A gente era mais jovem, a gente tinha mais ânimo, e a gente olha e fala, como era melhor aquele tempo. Não, você era melhor, o tempo era a mesma porcaria. E os artistas olham para isso, às vezes até, os censores melhoravam até as minhas letras, os censores, eu já vi até críticos dizendo isso, que, não, essa música aqui ficou melhor até, o censor era quase um crítico, quase um companheiro de composição, uma coisa romântica, e isso prejudica muito, porque as pessoas passam a achar que censura não apenas é essa coisa clássica que vem do executivo, como algo até bom, algo que ajuda, algo que funciona como uma parceria. E é uma loucura isso, é uma loucura. E não estamos fora disso. A gente teve, por exemplo, há uns meses, 2 meses atrás, um episódio curioso, muito parecido com essa época, inclusive. Aquele cantor e compositor Xande de Pilares fez uma música sobre, enfim, fazer uma alusão ao universo islâmico, ao universo, assim, na cabeça dele, islâmico, né? Então tinha ali, isso aqui, a bomba, enfim, o básico que se... Não, porque vai bombar por não sei o quê, enfim, coisas do gênero, usando aqueles chavões a respeito do universo islâmico, o conceito que as pessoas têm em mente, né, e não o que é de fato, mas enfim, aquilo é uma arte, aquilo é uma música, e um juiz de primeira instância mandou o Xande mudar a letra, porque era islamofobia. Então a gente aquilo que a gente olhava lá nos anos 70, falou, o cara tem que mudar a letra, bom, a gente está acontecendo agora, e não estava acontecendo antes, está acontecendo agora por quê? Está acontecendo agora porque nós temos tido o STF autorizando esse tipo de situação. Em razão das decisões do STF últimas, nós temos juízes de primeira instância mandando o jornalista para ser preso. Nós temos, pelo entendimento do STF, nós temos de que, por exemplo, descumprir decisão judicial é crime, que é uma loucura. Descumprir decisão judicial a gente faz na nossa atividade advocatícia o tempo todo. Quando, por exemplo, um juiz manda uma matéria ser retirada do ar, eu descumpro na hora. A minha orientação é vamos descumprir e recorrer. E até onde der, vamos manter isso descumprido, porque senão você aceita a opressão, você aceita a censura. Não, vamos brigar por isso. Eu estou descumprindo a ordem judicial. Isso é crime? Crime de desobediência? Então, se o juiz manda dar uma ordem para uma parte para ela sair pelada na rua cantando, você tem que cumprir, isso não é crime de desobediência? É uma loucura pensar assim. Mas as pessoas pensam assim, por quê? Porque do STF já houve decisões nesse sentido, de que descumprir ordem judicial é crime, e a primeira instância vem empregando. Uma jornalista foi presa porque ela descumpriu a ordem judicial. Na primeira instância, mandaram ela ser presa porque ela descumpriu uma ordem judicial. Então, não apresentou uma informação, algo assim, banal, e foi presa. E a decisão se fundamentou numa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente vai criando um ambiente absolutamente censório no Brasil inteiro a partir do que tem feito o STF. Eu entendo que esses precedentes, eles são tão perigosos, e eu acho que o pessoal do STF, não sei se intencionalmente ou não, eles não percebem o risco que isso cria para a população em geral. Como você disse, a decisão lá de cima gera um precedente perigosíssimo para um juiz de primeiro grau, que, me desculpem, muitas vezes acabaram de passar num concurso, não tem noção nenhuma da realidade, que atualmente a gente acaba tendo como juízes recentes concurseiros que não conhecem a realidade do mundo, e essas pessoas mandam prender profissionais liberais que queiram publicar ou deixaram de publicar algo, né? É um precedente muito perigoso e eu acho uma baita irresponsabilidade dos nossos ministros. E é por isso, Lohane, que em todo o mundo
a Suprema Corte é a última sempre a dar a palavra. Porque assim, ninguém está livre de cometer erros. Todos nós cometemos, e muitos. Faz parte do jogo. Só que assim, se a primeira instância comete um erro, bom, tem a segunda instância. Se a segunda instância comete um erro, bom, vai para o STJ. Se o STJ comete um erro, bom, chega no STF. Todo mundo já cometeu um erro, fica mais difícil você cometer. Depois que todo mundo errou, fica mais fácil acertar. E é por isso que eles têm de ser a última palavra. No entanto, para controlar o discurso, você precisa ser o primeiro, né? Então, senão, vai chegar em você muito depois. Já não tem mais como controlar. Então, a ideia de controle está ligada a ser o primeiro a dar a palavra. E é por isso que esses inquéritos surgiram, como uma forma de controle das redes sociais, por exemplo. E a gente vem perpetuando isso. De cima para baixo, a gente vem percebendo até mesmo correções do STF. Outro dia teve uma decisão de primeira instância que condenou o Estado por um erro cometido dentro de um dos inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, porque demorou-se para reativar uma rede social, era um político, o político teve prejuízos e a primeira instância entendeu que esse foi um erro de procedimento ocorrido dentro dos inquéritos do ministro Alexandre de Moraes e mandou o Estado indenizar. Obviamente, o ministro Moraes cassou a decisão do juiz de primeira instância logo depois, mas você veja, os ministros acabam não tendo tanto bom senso e as primeiras instâncias vão tendo, que é o contrário do que sempre aconteceu no Brasil. Os primeiros a darem a palavra eram os juízes mais novos e assim até chegar no STF. A gente teve uma inversão de valores e essa inversão nós vamos pagar muito caro, porque, como disse o William, vamos ter uma renovação no poder, o judiciário também renova o seu poder, mas os precedentes ficam. A jurisprudência agressiva fica. E a jurisprudência agressiva ninguém conta quem fez. Daqui 30 anos, 40, 50, sei lá, ninguém vai lembrar desse contexto nosso. Espero que a gente esteja em outro contexto um pouco mais libertário. Mas, de qualquer maneira, esses precedentes vão ficar aí. Ninguém vai olhar muito a quem deu a decisão, quem não deu, qual contexto, e a gente tem uma jurisprudência formada para sempre de forma agressiva. Fora o problema dos jovens, como eu disse, que já não se lembram muito de onde vem. Dentro dos bancos escolares, dentro das universidades, como é que você ensina sobre Constituição dentro do contexto em que a gente vive? Então as pessoas vão vivendo um mundo um pouco paralelo. Parece Alice no País das Maravilhas, o que está acontecendo no Brasil ou o que está na Constituição. Uma não dialoga com a outra. Vai criando um ambiente de, enfim, nonsense no país. Né? Quando você fala ali do Alice no País das Maravilhas, eu percebo muito. Esses dias eu estava acompanhando, e não sei por que eu fui fazer isso, mas estava acompanhando alguns comentários nas redes sociais sobre algumas decisões do Alexandre de Moraes, e você percebe que a grande massa, o pessoal não minimamente ligado à política, eles concordam, eles defendem essa atuação do STF, porque eles falam: é bom que censure essas fake news, essas mentiras, é bom que censure fulano de tal, porque ele fala coisas que ofendem os demais. Então, assim, as pessoas aplaudem a atuação, a grande massa, que não está preocupada com política, não está preocupada com o impacto que isso vai trazer no longo prazo, eles concordam ou eles não se importam. E isso é tão preocupante que você vê que os jovens, principalmente, eles estavam aplaudindo a atuação do ministro Alexandre de Moraes, porque estava coibindo a fala de alguém, tirando o perfil de alguém do ar, porque eles não gostavam daquela pessoa. Então, uma coisa que eles não percebem é que isso vai mudar um dia. Como o William falou, vai demorar para ter essa alternância de poder, mas vai mudar um dia e, às vezes, o que eles defendem hoje pode ser censurado amanhã com base no precedente que está sendo gerado hoje, né? É isso. Eu sempre digo, censura é um bumerangue que volta na testa de quem o lançou. É isso, né? Porque, maravilha, vamos lá, ministro, e etc., hashtag não sei o quê. Tá, e quando você... Mas é o seguinte, quando você solta, você dá ok para uma agressividade, aquilo se volta contra você. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho um filho e ele chega e dá um tapa na irmã. Eu rio. Bom, amanhã talvez ele dê um tapa na minha mulher. Talvez ele dê um tapa na mãe. E aí, eu vou rir? E aí, como é que eu vou
coibisse eu rir quando ele deu um tapa na irmã. Então, a única forma de você combater a censura num país sério, não estou falando do Brasil, porque isso não acontece aqui, mas num país sério, a única forma de você combater a censura é sendo coerente. E no Brasil, o combate à censura, ele é político, ele é seletivo pela política. Então eu combato a censura se me interessa, se a censura é contra os meus, né, ou contra aquilo que eu acredito. Se a censura é contra alguém que eu desgosto, aí eu não combato, aí eu acho que é importante, hashtag vamos lá, vigiar e punir, e etc, etc. E esse é um problema sério. Então, quando a esquerda é censurada, a direita, aí quando a direita é censurada, a esquerda, e aí quando você olha, está todo mundo censurado. E normalizou-se isso. Acontece também, por exemplo, dentro das redes sociais. Quando as redes sociais são censuradas, a imprensa, muito bem, é importante higienizar o debate. Aí, quando a imprensa é censurada com os mesmos requintes de crueldade que as redes sociais, meu Deus do céu, precisamos parar, impeachment. Um pouquinho, mas você até agora aplaudiu tudo que aconteceu nas redes sociais e a censura que foi feita a você é exatamente com os mesmos fundamentos que se usou nas redes sociais e você aplaudiu. Que moral você tem? Não tem nenhuma. Então, as pessoas vão perdendo a capacidade moral de combater a censura se esse combate não é coerente e contínuo, porque também tem isso. Muitas vezes, uma censura me desagrada, eu vou lá, eu, jornalista, ou eu, veículo de comunicação, ponho no meu editorial um absurdo, aí no dia seguinte aquilo não tem nada a ver comigo, é com outro, eu vou lá e falo, muito bem, que decisão maravilhosa, como esse tribunal é democrático. Então, assim, ou você combate de forma contínua e coerente, ou o seu combate não vale nada. E é isso, infelizmente, que acontece no Brasil. Que é o que acontece na maioria das vezes, né? E um dos perigos maiores que eu vejo é que na defesa do combate às fake news, eles não pensam quem que define o que é fake news ou não, né? Quando o governo solta uma notícia claramente falsa, faz um anúncio claramente mentiroso, ou a mídia tradicional muitas vezes faz uma publicação claramente distorcida, principalmente como aconteceu ali no caso do Rio Grande do Sul, você percebe que não vem, o judiciário ele acaba não se envolvendo com tanta agressividade como ele faz nos outros casos, como você falou. E um perigo maior de todos é quem define o que é fake news ou não hoje em dia no Brasil, né? Pois é, esse é um bom assunto, porque sempre que alguém me fala assim, as fake news são um perigo, eu sempre pergunto, mas o que são fake news? Aí a pessoa trava, não sabe. Então como é que você pode achar que é um perigo, um negócio que você não sabe o que é? Já começa aí, você vê que parte de uma premissa autoritária. É muito comum, quando eu dou muita palestra sobre liberdade de expressão, eu sempre começo as palestras e falo assim, bom, maravilha, quem aqui é contra a censura? Todo mundo levanta a mão. Quem aqui é a favor da liberdade de expressão? Todo mundo levanta a mão. Quem aqui acha que a liberdade de expressão precisa ter algum tipo de limite ou responsabilização? Todo mundo levanta a mão. Eu falo, tá bom, o que é censura? O que é liberdade de expressão? Que ninguém sabe nada. Então todo mundo é a favor de um negócio que não sabe o que é. É uma loucura isso. E a gente sempre que fala de liberdade de expressão, sempre pensa em responsabilização. Não, precisamos responsabilizar a liberdade de expressão. Não é o binômio. Os nossos juízes adoram isso, e o STF adora colocar em caixa alta, né? Os nossos ministros adoram uma caixa alta e colocam com exclamação liberdade, o binômio liberdade de expressão e responsabilização. Certo, mas o que é liberdade de expressão? Aí a pessoa não sabe o que é. Como é que você pode responsabilizar algo que você não sabe o que é? Eu vou ser responsável por um conceito vazio. Então, as discussões sobre a liberdade de expressão não são feitas no país, as discussões conceituais não são feitas no país. Hoje a gente tem mais de 12 PLs, projetos de lei, sobre fake news. Sabe quantos deles conceituam fake news? Nenhum. Então, eles tratam da responsabilização das fake news sem dizer o que são fake news. A quem vocês acham que isso favorece? Um conceito aberto, que ninguém sabe o que é, que pode ser qualquer coisa, favorece a quem? Claro, a quem aplica, a quem tem o poder de aplicar, aos juízes e aos políticos, que podem também, por outros meios, cometer censura. Então, um conceito vago ou indefinido serve apenas a quem tem poder de dizer, aqui você cometeu fake news,
porque ninguém sabe o que é mesmo, então qualquer dedo apontado serve. Esse é um problema muito sério do país. Inclusive, se dizer, como os ministros do STF dizem, que a internet é uma terra sem lei, e que não é conceitualmente verdade. Até a internet não é uma terra sem lei, nós temos o Marco Civil, fake news podem ser punidas pelos crimes contra a honra, pela tipificação da fraude, existem diversos tipos que podem se encaixar dentro de fake news. No entanto, eu tenho dito, se é para a gente deixar isso aberto, se eles vão entender que é uma terra sem lei, se eles não vão reconhecer que fake news podem se encaixar em tipos que a gente já possui, talvez a gente deva mesmo fazer uma lei sobre isso. Porque, afinal de contas, é melhor fazer uma lei sobre algo que já existe do que deixar na mão dos juízes essa coisa abstrata deles poderem dizer que fake news são qualquer coisa. Eu conceituo fake news a partir da seguinte ideia. Muita gente fala, notícias falsas, está errado. Por quê? Porque não são notícias. Fake news não vem só da imprensa, e quem noticia é a imprensa. Então, assim, não são notícias. Eu chamo de conteúdos. E não são falsos, porque o crime não está na falsidade. Não existe crime na falsidade. A falsidade faz parte do debate. Tem coisas no jornalismo, por exemplo, que hoje você olha e fala assim, isso aqui é verdade, amanhã não é mais. Aliás, o trabalho do jornalista é justamente pegar uma verdade e mostrar que não é bem assim. Ou pegar uma mentira e mostrar que tem uma verdade ali. Quantas vezes um crime, fulano cometeu um crime, e depois alguém faz uma investigação, o jornalista vê melhor e não era aquilo. Isso faz parte do trabalho jornalístico, mostrar que a verdade pode ser mentira, que a mentira pode ser verdade, faz parte do trabalho filosófico, faz parte do trabalho do advogado, entrar num júri e mostrar que não é bem assim. Isso é normal. Então, o crime não é a falsidade, o crime é a fraude. Então, notícias fraudulentas, conteúdos fraudulentos é o melhor conceito. Porque a ideia de fraude, a ideia de você fraudar o debate público com a intenção deliberada de jogar um conteúdo que você sabe que é mentiroso, isso sim pode ser punido. Quer dizer, eu sei que isso não é verdade, aquilo já está comprovado, mas eu vou jogar isso na internet, onde for, para dar um auê e me favorecer. Isso sim pode ser punido. Agora, para isso você precisa ter um processo, precisa ter uma apuração, precisa ter uma verificação, precisa ter instrução, precisa ter uma sentença, precisa transitar em julgado, etc, etc. E as pessoas não querem esperar isso. Então, para os juízes ou para o STF, não importa esse conceito, porque esse conceito significaria muito tempo passado. Eles querem tirar do ar logo. E aí, claro, a gente está na mão deles. Acabam ultrapassando etapas, né? André, você poderia falar para nós, se você puder, um dos casos que você traz, contar para o pessoal um dos casos que tu traz no livro, Censura por Toda Parte, qual que foi o caso mais marcante que você atuou e que você viu que o judiciário de fato havia ultrapassado todos os limites impostos pela própria lei? Eu acho que o caso mais enigmático do livro e com certeza da minha carreira foi esse da censura à revista Cruzoé em 2019. E inclusive a espinha do livro. Eu vou contando os outros casos de censura no intervalo do dia a dia desse caso da Cruzoé. Então, como se fosse uma digressão, ou como se fosse olha, a propósito, eu vou contando outros casos, mas o eixo narrativo é esse da Cruzoé. É um diário de bordo, é um dia a dia ali da atuação nele, que foi absolutamente angustiante, porque a censura durou uma semana. Então, em 2019, veio a capa O Amigo do Amigo de Meu Pai, que fazia referência ao ministro Toffoli, que tinha sido um documento, tinha sido baseada a capa num documento de uma delação da Odebrecht, e que mencionava o ministro como o amigo do amigo de meu pai, né? E aí esse amigo primeiro seria o Lula, salvo engano, e aí o amigo do meu pai seria o ministro. Ele ainda não era ministro quando isso aconteceu, ou quando isso foi, quando esse episódio delatado ocorreu. Mas por WhatsApp o ministro mandou que o ministro Alexandre de Moraes mandou dizendo, olha, aqui tem uma fake news por WhatsApp, né? O Toffoli mandou o Moraes, e o Moraes determinou que a revista tirasse do ar imediatamente essa capa, né? Sob pena de
imediatamente, era esse o prazo. O pessoal hoje reclama de 2 horas de prazo, não, ali era imediatamente, era pior ainda. E a capa foi tirada do ar, e mesmo assim a gente recebeu uma multa de R$100 mil, porque imediatamente, talvez para eles devesse ser antes do que a gente entendeu que era imediatamente. A gente tirou em 1 hora, sei lá. Isso não é lá. Pois é, não, e foi uma loucura, porque chegou um oficial ali, não era nem um oficial de justiça, uma pessoa da Polícia Federal foi entregar essa decisão da multa, e ninguém sabia bem o que era. Inclusive, eu conto no livro que era tudo uma movimentação maluca. Eu corri para lá porque eu achei que havia uma busca e apreensão para invadir a redação. Então chegou gente aqui em São Paulo, chegou gente lá em Brasília, e os advogados se movimentando, e a gente correndo atrás, porque era um policial. A Polícia Federal foi lá entregar, imagina, a Polícia Federal foi entregar uma multa. Era nesse lugar. E depois, um dos fundadores da revista, o Mário Sabino, ele foi ouvido na Polícia Federal, e eu o acompanhei, e é um negócio kafkiano, porque o próprio delegado não sabia do que se tratava, não conhecia, não tinha lido o inquérito, estava vendo as perguntas ali no WhatsApp, sabe-se lá com quem. Então, assim, é um negócio bizarro. A censura durou uma semana, houve muita pressão da imprensa, mas nós seguimos nesse processo até hoje, na verdade, porque a revista ainda hoje está nos inquéritos, as fake news, e os jornalistas também. Eles não foram excluídos. E depois a gente descobriu, porque vinham as decisões por WhatsApp, as decisões, a gente tinha que ligar lá, eles falavam, se for sobre você a decisão, a gente vai avisar. Então aí ligava, era um negócio informal nesse lugar, porque é tudo sigiloso. Então, uma vez a gente descobriu que a revista permanecia nos inquéritos porque eles estavam investigando os comentários dos leitores. Então, os comentários dos leitores falavam dos ministros, e eles estavam investigando a revista com a suposição de que a revista estava estimulando os seus leitores a falarem mal dos ministros. E isso estava em curso. Foi pedido pelo PGR essa investigação, o ministro Moraes aceitou e seguiu assim. Então, a gente não sabia muito o que estava acontecendo. Essa é uma decisão, por exemplo, que a gente pegou sem querer. Às vezes eu pegava decisões, vinham por WhatsApp, porque a gente ligava lá e falava assim, escuta, tem uma decisão aqui, saiu no andamento, a gente está olhando no site, saiu uma decisão e a gente quer saber se é nossa. Se for de vocês, a gente entra em contato. Aí eles entravam, às vezes não entravam, às vezes tinha que ligar de novo, às vezes não entrava, a gente sabia que não era conosco. E às vezes chegavam coisas que nem eram nossas, vinha uma decisão e mais um pouco, e eu descobria que outras pessoas estavam sendo investigadas. E assim foi. Então esse foi, sem dúvida alguma, o caso mais bizarro que eu atuei. Eu costumo dizer, eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news. Eu digo que quando eu cheguei lá era tudo mato, né? Hoje tem lá um condomínio, hoje tem tudo uma estrutura, quase um resort talvez, mas na época era tudo mato, e eu fui ali um pouco desbravando na cara e na coragem, e com toda a minha surpresa do mundo, tudo o que acontecia e que estava... Hoje, todas as construções desse inquérito, toda a forma de se relacionar de uma forma muito agressiva com as partes e com os advogados, estava tudo ali sendo construído a partir da minha atuação, inclusive. Então, esse choque foi muito grande e muito marcante, sem dúvida alguma, foi o caso mais enigmático. Eu tive outros tantos. Em 2022, a gente chegou a ter um caso, por exemplo, que também eu relato no livro, e que é bizarro, que houve uma censura durante o período eleitoral, e uma censura também equivocada, tudo baseado em documento, assim como o caso Cruzoé, tudo estava baseado em documento, mas mandaram censurar a matéria. E aí, então, o veículo resolve fazer uma matéria dizendo que foi censurado, e eles mandaram censurar a matéria sobre a censura. Então, é a censura da censura. Foram censurados por falarem que foram censurados. Isso eu nunca tinha visto na minha vida. É uma loucura. Eles não podiam dizer que tinham recebido a ordem de censura. E assim foi. Diversos casos que eu conto ali. Tem
inclusive casos muito pitorescos. Eu advoguei muito tempo para o jornalista Boechat, o saudoso Boechat, e inclusive naquele famoso caso em que ele disse ao Malafaia, não sei se vocês lembram desse episódio, mas houve um momento em que ele disse ao Malafaia para ele procurar algo muito obsceno, e aquele é um caso interessantíssimo, e eu conto no livro, enfim, diversos casos de censura, são muitos, mas esse da Cruzoé, sem dúvida, foi o mais enigmático para mim, por todo esse contexto que, inclusive, engessou a liberdade de expressão no país, e sobretudo nas redes sociais, até hoje. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Acho que a justiça quase pode dizer que estamos cometendo justiça, né? Fazendo alusão, estamos cometendo crime. A justiça virou exceção. Tem um caso também que eu conto no livro que mostra como o judiciário pensa, que esse é interessante, você falou que a justiça é exceção, né? E eu me lembro que uma juíza mandou um veículo tirar do ar uma matéria, e eu fui falar com a juíza, aqui de São Paulo. E eu não tinha tempo para recorrer, porque a ordem era que a matéria fosse retirada do ar em 24 horas. E eu falei, bom, eu vou falar com a juíza, ver se ela volta atrás, porque eu não vou ter tempo para recorrer, vou ter que descumprir a decisão judicial, inclusive, e fui falar com ela. E eu falei com ela, expliquei, etc. E ela virou para mim e falou assim, doutor, qual é o problema de tirar a matéria? Eu falei, excelência, a pergunta é outra, qual é o problema de ficar? Porque ficar é a regra, retirar é a exceção. A pergunta não é qual o problema de retirar. A minha pergunta é, qual o problema de ficar? A senhora sabe responder? Claro, não falei desse jeito. Eu falei com um pouco mais de tranquilidade, mas, e ela não soube responder. E no final ela acabou voltando atrás. Ela percebeu o que tinha feito. Mas a primeira decisão dela foi manda retirar, como se retirar fosse a regra e ficar fosse a exceção. Olha o pensamento invertido do judiciário. A primeira reação dela é manda tirar. Na dúvida, tira. Só fica se tem certeza. É o contrário. Na dúvida, fica. Só retira se tem certeza. Mas esse raciocínio invertido a respeito da liberdade de expressão, que a expressão é a exceção e a censura é a regra, está infiltrado, enraizado na cabeça dos nossos juízes, de cima a baixo. Sempre esteve, de alguma forma a gente precisa dizer, o país sempre foi autoritário, mas nós estamos no momento em que isso ficou gritante. Antes desse caso, em 2019, você já tinha atuado em casos de censura? A atuação do judiciário ou da polícia nesses casos havia sido diferente ou não? Sim, eu atuo há 20 anos com censura, na verdade toda a minha carreira, 20 e poucos anos eu tenho de carreira e toda ela voltada à censura. Eu sempre digo, aliás, as pessoas dizem, André Marcílio, advogado especializado em liberdade de expressão, eu sempre digo, não, eu sou especializado em censura. A minha especialidade não é censura, liberdade de expressão é outra história, porque a gente vive com a censura, a liberdade de expressão a gente pouco lida. Mas sim, tive diversos casos antes desse de 2019, nenhum tão gritante, nenhum que viesse da Suprema Corte dessa forma, a maioria deles sempre vindo da primeira instância. Eu acho que esse é um termômetro realmente importante. A gente tinha casos de censura acontecendo em primeira instância, e a gente tinha certeza de que ao recorrer, seja à segunda instância, seja ao Supremo Tribunal Federal, a censura ia ser revertida, ia ser revogada. Era uma certeza que a gente tinha, até por tradição, que as nossas cortes mais experientes revogariam a censura da primeira instância. Então acontecia muita coisa na primeira instância, coisas bizarras aconteciam na primeira instância, e decisões horríveis. Eu me lembro de uma vez também que um juiz entendeu que um jornalista fez uma matéria sobre um político e nessa matéria a juíza deu na sentença dizendo o seguinte,
que o político se sentiu ofendido. Então, isso já bastava para que a ação fosse procedente. Então, ela entendeu que ele se sentiu ofendido era o suficiente para haver a condenação. E eu fui depois, aquilo era bizarro, mas tem muito a ver com o momento em que a gente está. A gente tirou, né, a métrica da ofensividade. A ofensividade ilícita sempre esteve em quem falava. A gente hoje botou o sarrafo em quem ouve, né? Então a sensibilidade de quem ouve é que diz se aquilo é ilícito ou não. Isso tem muito a ver, inclusive, com essa pauta woke que está totalmente no Brasil e, sobretudo, nos Estados Unidos, essa questão do identitarismo, essa questão dos grupos minoritários, e etc, etc, em que a sensibilidade alheia me diz o que é ilícito e não a minha intenção ao dizer, né? O que é uma completa e total loucura, porque eu não tenho como, se eu estou falando com vocês dois aqui, eu tenho como não ofendê-los, mas se eu estou falando com 10 mil pessoas, eu tenho como não ofender alguém? Apenas pelo fato de eu existir, aquelas pessoas já vão se sentir ofendidas, né? Apenas pelo fato de eu tratar desse tema, aquelas pessoas já vão se sentir ofendidas. Às vezes a pessoa não gosta da minha barba, eu sei lá, como é que eu vou conseguir, né, de não ofender todo mundo? Então, a ofensividade está no outro e não na minha intenção, torna inviável o trabalho jurídico. Mas nós temos caminhado a passos largos nesse sentido. E essa juíza deu essa decisão dizendo isso. Não, ele se sentiu ofendido, para mim isso é o bastante. Eu falei para ela, eu recorri, mas fui também falar com ela para tentar reverter. Essa eu não consegui reverter com o juiz, eu tive que recorrer e depois foi revogado em segunda instância, mas ao falar com o juiz eu disse, olha, senhor, me desculpa, mas a gente se a gente vai adiante com essa reflexão de que ele se sentir ofendido é o suficiente para condenação, acaba o seu trabalho meu, porque ninguém entra com uma ação porque está feliz. Todo mundo entra com uma ação porque se sentiu ofendido. Eu nunca vi uma pessoa falar assim, gostei tanto dessa matéria aqui, que eu vou entrar com uma ação contra ele. Vou pedir um dano moral. Pedir dano moral de tanto elogio que ele me fez. Eu nunca vi isso. Talvez seja uma coisa que eu não vi ainda. Mas, óbvio, a pessoa se sente ofendida. Se isso for suficiente, então não precisa de juiz, não precisa de advogado, não precisa de nada. A gente entrega a chave da justiça ao ofendido. Como diz uma professora italiana, que até estou com um livro aqui, no livro a Daniele Giglioli, ela diz que a vítima é o herói do nosso século, né? E é isso, a gente tornou de alguma maneira o ofendido a métrica do que é justo, do que é certo, do que é lícito. E com isso a liberdade de expressão, óbvio, fica inviável. E é tão perigoso isso, porque é algo muito subjetivo você medir pela dor do outro. Ainda mais hoje em dia, como você falou, que as pessoas estão muito sensíveis. E muitas vezes não é a pessoa que fulano falou para outra pessoa, e um grupo específico se sentiu ofendido com aquela fala, vai lá e entra com o processo pedindo que seja feita a censura. Então isso é perigoso e arriscado demais, né, André? Não, com certeza absoluta. É totalmente subjetivo. E hoje, não só é subjetivo, como a gente tem muitas vezes ações coletivas em nome de grupos minoritários. Então, como é que você pode pressupor que uma coletividade foi ofendida? Não existe isso. Todo mundo foi ofendido igual? Eu não posso pressupor uma ofensa geral, né? A ofensa é sempre individualizada, e muitas vezes é individualizada e parte da forma como aquela pessoa foi criada, do que aquela pessoa ouviu no seu passado, do que a mãe e o pai falaram para ela, sei lá, enfim, não é possível a gente controlar isso. É de uma subjetividade tamanha que você precisa, sem dúvida, deixar de falar. A opção é, eu preciso me silenciar para que a pessoa não corra o risco de ser ofendida, porque eu não consigo evitar que ela seja. E isso é um tiro totalmente no pé da liberdade de expressão. A gente acaba com a liberdade de expressão se a gente botar realmente o sarrafo na ofensividade alheia. Existe
uma percepção. Isso está dentro de um contexto de que a liberdade de expressão é um risco e de que a igualdade ela se faz pela ausência de ofensa. São dois conceitos absurdos, né? Então, assim, a igualdade não existe a partir da ausência de ofensa. Você não empresta a igualdade a ninguém deixando de ofendê-la, ou deixando de correr o risco, melhor dizendo, de ofendê-la. Ao contrário, né? O respeito não tem nada a ver com correr o risco de ofender alguém ou não. O respeito, ele não está aí. O respeito, ele não mora na ausência da ofensividade. A gente pode aqui, por exemplo, isso acontece o tempo inteiro no mundo. Estamos os três aqui e nos ofendemos mutuamente dentro do debate, dentro do clima do debate, eu não concordar com você, e de repente eu falo um negócio que você não gosta, e eu critico assim, aqui e ali, e fechamos aqui o podcast, vamos tomar um café, uma cerveja, o que seja, e nos abraçarmos, estamos todos bem. Isso acontece, os políticos vivem disso, os jogadores de futebol fazem isso o tempo inteiro, se matam dentro do campo, brigam e apontam o dedo, não sei o que, saem de lá e vão para balada, não é isso? E tudo certo, são todos. No dia seguinte estão no time do adversário que ele brigou. A vida é assim, né? Então, se a gente deixar a nossa expressão for ceifada, for coibida, for inibida para que a ofensa não ocorra, então acabou a liberdade de expressão. E, inclusive, vejam o perigo disso. A gente fala, mas isso está no mundo woke, isso tem uma questão apenas na sociedade civil. As decisões do ministro Alexandre de Moraes recorrentemente são um dos slogans que ele coloca em caixa alta nas suas decisões, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Está errado. Está errado. Liberdade de expressão pode ser agressiva. Pode ser. E às vezes talvez deva ser. A agressividade, ela faz parte ela é um dos instrumentos do debate. Eu, por exemplo, estou aqui falando, pode ser que você se sinta agredida, pode ser que é o que você me diz, e daí? Isso não importa. Muitas vezes um livro pode agredir alguém, a forma da pessoa escrever, o tema, uma piada pode agredir alguém, faz parte do debate, faz parte da liberdade de expressão. Aliás, a liberdade de expressão serve justamente para discursos que sejam agressivos ou que possam não ser unânimes, porque os discursos que são bonitinhos, amorosos, discursos de Teletubbies, o consenso já protege. Não precisa de um preceito constitucional para defender aquilo que todo mundo aceita. A Constituição, ela defende justamente aquilo que poucas pessoas, ou que ninguém quer ouvir. O que será que o povo quer mais? Dizendo a internet é uma terra sem lei. A internet ela está dentro da sociedade, a sociedade já é regida por um complexo de leis, um complexo inteiro de leis. O que mais será que eles querem? Eu entendo essa frase assim, que tem uma parte que não é dita, mas a parte que não é dita é assim, a internet é uma terra sem, aí vem a parte que não é dita, sem a lei que eu queria que ela tivesse, né? Então não é que ela é numa terra sem lei, ela é uma terra sem lei desejada pelos ministros do STF, né? Esse é o ponto, não tem lá a lei que eles querem. Qual é a lei que eles querem? Bom, a lei que eles querem era o que estava lá no PL 2630-20, que é o PL das fake news, e não só estava lá. A gente tem agora eleições municipais que estão sob a égide da resolução, sob a égide, é bem coisa de advogada, sob a égide, a resolução que vai vigorar agora nas eleições municipais é a resolução 2673/24, que é um recorte e cola piorado do PL das fake news. O que o TSE fez? Pegou esse PL das fake news, tirou o que havia ali de mais problemático, colou e piorou. E isso é essa nova resolução. E que vai estar sendo aplicada para esses juízes novos, municipais e etc., eleitorais que vocês mencionaram, que são menos experientes. Essa resolução, por exemplo, coisas que lá no PL das fake news apareciam como dever de cuidado,
aparece aqui como dever de polícia. Olha que sutileza, não é ótimo? Então, assim, a gente só piorou o que já tinha no PL das fake news. Então, o que o STF quer é uma regulação que controle o discurso. Por quê? Porque o que tem nesse PL das fake news que aparece agora na resolução, o pior de tudo, está no artigo 9e. O artigo 9e fala o seguinte: se as plataformas elas se obrigam a retirar conteúdos ilícitos, certo? E o que é ilícito? Aí elas têm que saber. Se você é dono de uma plataforma e você é obrigado a retirar conteúdo ilícito, se você não sabe o que é ilícito, se você errar, você toma uma multa milionária, o que você vai fazer? Vai tirar tudo. Vai tirar o ilícito, vai tirar o duvidoso, vai tirar do ar tudo. Então, óbvio que isso vai implicar em censura. É essa essa resolução, essa ideia que o STF quer. É por isso que eles dizem que é uma terra sem lei, porque não tem esse ponto. E esse ponto é: as plataformas regulam o discurso para mim, para a STF, elas fazem o meu trabalho para que eu possa recuar. Eu acredito que enquanto as redes sociais não forem reguladas da forma como o STF quer, ele jamais vai recuar. E quando eles fizerem essa regulação do jeito que eles querem, a liberdade de expressão nas redes sociais vai se tornar qualquer coisa menos liberdade de expressão. Fecha, entrega a chave para eles e pronto. E hoje acontece muito essa censura prévia, né? A gente percebe que hoje as próprias plataformas, os próprios meios de comunicação já estão executando essa censura prévia para que eles não tenham problema com o STF e com os outros órgãos em si, né? Claro, a gente tem, vocês sabem, a gente põe um conteúdo tem alguns termos que você, em vez de colocar o A, você coloca o 4, não é isso? Ao invés de para não te censurarem, para que você não seja desmonetizado naquele conteúdo. Eu tenho visto, olha como a coisa está numa bizarrice, que eu vejo artigos, colunas de jornais grandes, no título o cara coloca lá, eu nem sei, não vou nem falar a palavra aqui, porque também não sei se isso não vai prejudicar vocês, mas, por exemplo, coloca o 4 ali, em vez de Q ou em vez de A e etc., no título do artigo do jornal de grande circulação. Por quê? Porque aquilo vai para as redes sociais. Então nós já temos, de alguma maneira, isso vigendo. A gente quer piorar, a gente quer tornar... E a gente tem outras coisas que já estão vigentes também, esse bloqueio de perfis, suspensão de perfis, isso ficou naturalizado. Isso se tornou... feijão com arroz, todo mundo faz. Beleza, vai lá, exclui o perfil. Outro dia eu vi um jornalista, estava num debate com um jornalista, e ele falou assim: qual o problema de excluir um perfil? Isso não é censura. Se você excluir um perfil das redes sociais, você pode muito bem depois pegar e fazer outro perfil e em outra rede social. E aí eu virei para esse jornalista, que eu vou aqui não dizer qual é, mas é de um jornal grande, e o debate era dentro desse jornal grande, e eu falei para ele assim: bom, então, por esse seu raciocínio, eu posso acreditar que se o juiz mandar você não escrever mais no seu jornal, e tudo bem, porque você pode escrever em outro, você não vai achar que é censura. Eu falei, não, aí é censura. Eu falei, então aí parece um pouco de incoerência. É onde o calo aperta, né? Então a gente só acha que censura é aquilo que é com a gente, né? Ou que é com o que não nos incomoda. E é esse o problema que a gente disse no início, a incoerência, a seletividade, e a falta de continuidade na crítica à censura é um grande problema. Eu converso muito sobre esse tema com o meu amigo Gustavo Maltache, e ele, que inclusive prefacia, com muito orgulho, prefacia o meu livro, o prefácio é dele, e um prefácio muito, muito generoso e gentil, e a gente sempre fala que o grande teste da liberdade de expressão é você defender a liberdade do seu adversário. Exatamente. E é isso mesmo. Se você resiste a defender a liberdade de expressão daquele que você odeia, ou daquele que você discorda, ou daquele que te causa algum tipo de aversão, então, maravilha, você está apto a estar no caminho certo. Se não, meu querido, o que você está defendendo é política e não liberdade de expressão. Exatamente. Estamos nos encaminhando agora para o final de mais um episódio do Damascast. Quero agradecer imensamente, William, por mais um episódio ao meu lado e ao André por aceitar o nosso convite. André, eu gostaria que você deixasse para os nossos ferrenhos um recado final e também falasse um pouco do livro e quando que ele vai ser lançado oficialmente.
Olha, o recado que eu deixo é comprem o livro. E eu estou dizendo, comprem o livro na pré-venda, porque ele está em pré-venda. Eu sempre digo, compre na pré-venda, porque depois que ele for lançado e que as pessoas lerem, talvez ele possa ser recolhido, porque vai saber, né? Do jeito que a gente está. Então, compre antes que seja lançado, que é uma boa. A gente vai fazer o lançamento oficial dele aqui em São Paulo, no dia 18, às 19 horas. Estão todos convidados. E aqui na Livraria Drummond, ali no Conjunto Nacional, né? O livro da Aves Rara, que é a editora, e chama Censura por Toda Parte, os bastidores. Eu até, puxa, não trouxe um comigo aqui, mas eu tenho, já chegou para mim a versão física dele, e eu convido a todos, será um prazer que estejam lá comigo, vai ser uma noite de autógrafos. Eu tenho feito algumas palestras também, lançando o livro, falando dele, e é isso. É um livro que tem a ver com a minha experiência, não é um livro teórico, chato. Você sabe que essa é uma coisa curiosa sobre o livro. Eu tinha feito um livro chatíssimo de advogado, teórico e tal, e mandei pro Gustavo, que é esse Gustavo Maltachi, e ele falou, olha, isso aqui está aquele livro de advogado, você tem tanta experiência atuando como advogado mesmo, no dia a dia, na prática, como advogado de censura, que trabalha com censura, conta isso. E eu falei, é verdade, vou parar com essa chatice de teorizar sobre liberdade de expressão segundo o Canotilho, puta, ninguém aguenta isso. E aí eu falei, não, eu vou fazer um livro prático, e é isso, fiz um livro contando casos, é um livro de causos. E no meio do caminho eu explico ali o que é censura, o que não é censura, como identificar a censura, que tipos de censura existem, e como é que a censura hoje em dia pode lidar com essa questão que a gente até mencionou, do woke, do identitarismo, como é que a gente concilia liberdade de expressão e igualdade, ou democracia, se as pessoas acham que a liberdade de expressão atrapalha a igualdade ou atrapalha a democracia. Como é que a gente concilia isso? Então, o livro também trata desses pontos, e eu convido a todos a estarem comigo, seja nas minhas redes, seja na leitura desse livro, e seja nesse podcast. Foi um prazer participar, agradeço a vocês. Muito obrigada, ferrenhos que nos acompanharam até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Até mais! As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.